Bom dia, nossa aula de hoje será no livro de produção de texto, na página 12. E como o nosso livro de produção de texto, ele fala de alguns gêneros textuais, porque cada texto, dependendo da informação que ele quer passar, ele tem um tipo de gênero. E hoje nós vamos falar sobre o gênero da tira, que é mais conhecida como tirinha. Esse gênero da tirinha, ele é a continuação dos livros em quadrinhos, que antigamente tinha muitos livros, assim, muitas revistinhas em quadrinhos. Os pais de vocês vão conseguir lembrar dessa época em que as revistinhas vinham assim. Então, geralmente tem uma história contada e as cenas, elas são feitas nesses quadrinhos, cada cena tem o seu quadrinho, por isso que fala tirinha, né? Aí vamos ler um pouco aqui, ó. A tirinha refere-se a publicações quase sempre humorísticas, então engraçadas, que vai tirar alguma coisa engraçada, tá bom? Vai contar uma história, vai contar um fato, um acontecimento, só que de uma forma mais engraçada. Em geral, que geralmente contém linguagem verbal, quer dizer, bastante palavras, tá bom? E também tem a não verbal, que faz uso de imagens, de símbolos, para poder contar aqueles acontecimentos e você entender como que foi o acontecimento, como que foi a história, o fato, tá bom? Elas podem circular em diversos meios, como jornais, revistas e internet, onde é possível encontrar páginas dedicadas apenas a esse tipo de publicação. Então, como geralmente não tem mais a revista toda em si, como tinha antigamente, mas tem muitas partes de jornais, em algumas revistas também, que vai fazer uso dessas tirinhas para contar algum fato ou alguma história ou algum acontecimento. Aí aqui traz um personagem de uma tirinha que é o Armandinho, e o autor dessa tirinha é o Alexandre Beck, tá? Aí vamos ver aqui o que está acontecendo com o Armandinho, ó. Ele tá numa cadeira da escola e ele diz assim, ele tá lendo lá no papel e o papel tá dizendo assim: qual a diferença entre os humanos e os animais? Aí ele fica surpreso. Aí diz: isso tá certo? Aí no final ele diz, ó: não seria a diferença entre os humanos e os outros animais? Será se está claro o que ele está querendo dizer? Ou a gente às vezes tem que pensar um pouco, será por que ele ficou achando a pergunta que estava lá escrito na prova dele ou na atividade dele? Será por que ele achou ela errada? Porque a gente também é um tipo de animal, né? A gente é um animal. E aqui tá falando qual é a diferença dos humanos e os animais, como se a gente não fosse um animal. E a gente aprende nas aulas de ciências, a gente aprende que a gente também é um animal, só que um animal racional, tá bom? Que tem a capacidade de raciocínio, de tomar decisões, coisa que os outros animais não têm. Por isso que ele traz essa crítica. Então, a maioria das tirinhas, elas vêm trazer reflexões, críticas, tá? De uma forma humorada, tá? De uma forma engraçada. Aí aqui nós temos a outra tirinha que não tem, que é o outro exemplo que não tem nada escrito, somente a imagem, tá? Então, ela é uma linguagem não verbal, porque não tem nada escrito. Aí a moça tá na chuva, vê uma poça de lama, depois ela resolve tirar tudo
e vai se divertir na poça de lama, né? Então a gente consegue interpretar a história toda, o acontecimento todo, sem precisar nem palavras ali para a gente ler, tá bom? Então, o gênero da tirinha é esse, viu? Como a atividade da tirinha é só uma página bem pequena, a tia também vai colocar a página 14, tá? E nós vamos falar sobre o gênero do convite. Então, o tipo de texto que traz um convite, tá? Convite de festa de aniversário, de casamento, de formatura, de chá de bebê, de todas as festas possíveis que você imaginar. Às vezes é missa, culto, praticamente todas as festas, dependendo da pessoa que está organizando, tem o convite, tá bom? Então, esse convite, ele é um bilhete que solicita sua presença em um evento, que pode ser uma peça teatral, uma formatura, uma festa de aniversário, casamento, como a tia já citou, tá bom? Aí nós temos a diferença também daquele convite mais formal, sabe? Com palavras bem formais, palavras mais difíceis, tá? Que são aqueles convites mais elaborados, mas depende muito de quem está convidando e quem será convidado, tá bom? Aí diz assim, ó, note que o exemplo desse aqui, desse convite aqui, que ele é para um convite sobre uma apresentação, um concerto de uma orquestra, tá bom? Aí ele é mais formal, ó. Note que este exemplo mostra um convite formal. Os convites podem ser mais ou menos formais, o que varia de acordo com a ocasião para quem é enviado e o relacionamento que há entre quem chama e quem o recebe. No entanto, eles sempre devem apresentar as seguintes informações. Então, vamos lá. Por mais que o convite seja simples, mas ele vai ter que ter o tipo do evento, se é festa de aniversário, se é casamento, se é que é para a pessoa saber como que ela vai vestido, porque cada festa vocês sabem que tem um jeito para a gente ir vestido, né? Aí, quem convida, quem é a pessoa que está enviando aquele convite tem que se identificar. O local, porque como é que a pessoa vai para a festa sem saber onde que é o local, a data e a hora. Então, esse é o gênero do convite, tá bom? Acredito que esse é bem mais comum entre vocês, principalmente nas festinhas de aniversário. Então, já faz parte do cotidiano de vocês. Então, vai ser bem legal essa atividade para vocês fazerem.